Ok. Nossa, que não tá carregando. Boa noite a todos e a todas, novamente. Estamos aqui em mais um encontro, né? E hoje a palestra de hoje será com a Thalita. E eu quero agradecer a Thalita por ter topado, na verdade, participar. E é isso, te desejo uma boa apresentação e você pode começar quando quiser, tá? Obrigada, Jéssica. Eu vou Nada. compartilhar aqui o meu slide. Vocês estão enxergando? Tá carregando. Tá. Carregou. Carregou? Então tá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer às gurias, né, a Natália e a Jéssica, por me darem essa oportunidade de compartilhar minha pesquisa aqui no encontro e também de estar ajudando a organizar o encontro com elas. Bom, meu nome é Thalita, como vocês já devem saber. Eu sou licenciada em Física pelo IFSC e sou mestranda em Filosofia pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSC. E meu orientador é o professor Ivan Ferreira da Cunha. O título da minha apresentação é Divulgando o Raciocínio Baseado em Modelos em Tempos de Negacionismo. O meu objetivo é apresentar o raciocínio baseado em modelos, como defendido por Nancy Nersessian, em Creating Scientific Concepts, um livro de 2008, e discutir possíveis implicações da divulgação desse tipo de raciocínio em tempos de negacionismo. A necessidade de uma divulgação científica mais realista e as legítimas preocupações de pesquisadoras e pesquisadores com o negacionismo crescente na sociedade são as razões pelas quais eu acredito que essa discussão seja importante. Então, aqui está o meu roteiro. Então, em primeiro lugar, eu vou apresentar as pesquisadoras nas quais eu baseei o meu trabalho. Esse trabalho ele é um mix, assim, de um pouco do que eu estou pretendendo fazer na minha dissertação e um pouco também de outras pesquisas que eu faço paralelamente, né? Então, primeiro eu vou apresentar quem é a Nancy Nersessian, depois a Susan Haack, depois eu vou falar sobre raciocínio baseado em modelos, né? Que é como apresentado por Nersessian. Em quarto lugar, eu vou colocar implicações que surgem do que eu vou apresentar. Depois eu vou entrar um pouco em uma distinção que a Susan Haack faz entre o cientificismo e o cinismo. E depois eu faço as minhas considerações finais e apresento as minhas referências. Bom, quem é Nancy Nersessian? Essa filósofa, aqui tá a fotinho dela, né? Ela é bacharel em Física e Filosofia pela Universidade de Boston, é mestre e doutora em Filosofia pela Universidade de Case Western Reserve, é professora de Ciências Cognitivas no Instituto de Tecnologia da Geórgia e pesquisadora associada na Universidade de Harvard, e a pesquisa dela é focada nos tópicos criatividade, inovação e mudança conceitual. A Susan Haack é bacharel em Filosofia pela Universidade de Oxford, mestre em Filosofia pela Universidade de Oxford e pela Universidade de Cambridge, doutora em Filosofia pela Universidade de Cambridge e é professora de Filosofia na Universidade de Miami, atuando nos departamentos de Filosofia e Direito. Eu não consegui fazer o mesmo com a Nersessian, de dizer assim, os principais tópicos, né, da Susan Haack. Então, eu botei assim, sua pesquisa perpassa lógica, epistemologia, sociologia, filosofia da ciência e filosofia do direito, né, e essa é a Susan Haack. Bom, o que é o raciocínio baseado em modelos, né? Geralmente esse raciocínio aparece quando a gente precisa resolver problemas. Então, aqui eu tentei colocar um problema que pode aparecer no cotidiano, né? Que seria tentar passar um sofá por uma porta, né? Então, quando a gente tem que passar um sofá por uma porta, a gente tem informações dos objetos envolvidos no problema, né? Então, a gente tem informações, por exemplo, que a porta é feita de um material inflexível, a gente tem conhecimento sobre isso. Ela tem um comprimento X e uma largura Y, que tem móveis fixos próximos à porta, né? Ou não tem, enfim, se há ou não há.
Sobre o sofá, né? A gente tem informações que ele é um material inflexível, ou seja, não é uma coisa assim que você esmaga para passar pelos lugares, né? A depender, né, do sofá. Nesse caso, é um material inflexível. Ele tem um comprimento X, uma largura Y, uma altura Z. Nesse caso, esse sofá específico tem pés removíveis e ele tem um peso específico, né? Então, você tem todas essas informações com as quais que você mescla para pensar em como lidar com o problema de passar o sofá pela porta. Né? Então, você, primeiramente, na sua cabeça, você pensa assim, vou passar o sofá igual a situação 1, né? Então, vou pegar ele e tentar passar assim. Só que aí você percebe que não dá certo, né? E que o jeito que dá certo para passar esse sofá é na vertical, que aí você tira ali os pezinhos removíveis dele, né? E compensa a altura que ele tem. E você consegue passar ele pela porta. Mas o que acontece na nossa cabeça quando a gente faz esse tipo de raciocínio, né? Porque provavelmente a gente não vai nem chegar a fazer isso com o sofá na primeira situação. A gente não vai pegar o sofá e tentar passar aquela porta assim. Pode ser que remotamente isso passe pela nossa cabeça, mas a gente não chega a fazer. A gente já percebe que vai dar problema, né? E a gente logo já percebe que pode ser que tenha outra forma de fazer isso, né? Então, no primeiro caso, o que acontece? Bom, o que são essas bolinhas, Thalita? Essa bolinha aqui representa o domínio alvo, aquele que tem um problema que você quer resolver. E essas bolinhas aqui, espero que vocês estejam vendo a mãozinha aqui no meu mouse, né? As bolinhas aqui, essas duas, né, do cantinho, são o domínio fonte, dos quais você tira informação. E essa bolinha no centro seria o modelo híbrido intermediário, né? Então, ele é híbrido porque ele é construído com informações do problema e do domínio fonte. Ele é intermediário porque está entre o problema e domínios fonte, né? E ele é imaginário, ele está na sua cabeça, ele é um modelo mental. Então, na primeira situação, o que aconteceu? Você levou em consideração, por exemplo, não tem móveis fixos próximos à porta, né, na sua cabeça, né? Vamos pensar assim, bem lentamente, né? Não como se fosse um lapso, assim, quando você pensa em passar o sofá pela porta, rapidamente você perceberia que não dá daquele jeito, mas vamos tornar a coisa toda lenta, assim, vamos botar em câmera lenta. Então, primeiro você não pensou assim, não tem móveis fixos próximos à porta, né? E ele é levinho, né? Então você levou em consideração a informação C, né? Em relação à porta, e a informação D em relação ao sofá. Só que não deu certo, você já viu na sua cabeça que não ia dar certo, né? E aí você passa para um outro raciocínio, né? Você então percebeu que você levou em consideração informações que não são úteis nesse caso, não vão te ajudar, e você percebe que, na verdade, você tem que levar em consideração que a porta não esgaça para você passar o sofá, que ela tem um comprimento, ela tem uma medida específica, uma largura específica, né? Não vai mudar ali, você não vai conseguir passar o sofá. Que da mesma forma o sofá é feito de um material inflexível, né? E tem um comprimento específico que não vai passar na largura da porta, né? E que ele tem esses pezinhos removíveis que você pode movimentar ele de outra forma e passar ele pela porta de outra forma, né? Então, você combina essas informações daqui, você traz para cá, informações daqui, você traz para cá, o erro também, né? E tudo isso para tentar resolver o problema de passar o sofá pela porta. Então, se a gente fosse tentar olhar isso, né, o esquema todo, seria dessa forma, né? Seria esquematizado dessa forma. Então, o primeiro passo, né? O problema é sempre o mesmo, né? Passar o sofá pela porta. E você começa a fazer tentativas, né? E aí, de repente, opa, não deu certo. Então, isso aqui, que era um modelo híbrido, ele se torna um domínio fonte, né? Isso aqui, no caso, uma experiência que deu errado, se torna uma informação. Olha, não adianta levar isso em consideração na hora de tentar resolver o problema, né? E aí você repensa as informações dos domínios e cria um novo modelo, né? E aí, a partir desse modelo, você faz a inferência. E você faz a partir do modelo, e só depois transfere o alvo, né? A inferência que você tirou desse modelo é que o sofá vai passar,
né? E aí você faz o processo de transferência e você age, tenta passar o sofá pela porta. Então, além do raciocínio baseado em modelo servir para que a gente resolva problemas cotidianos como esse de passar sofás pela porta, ele também vai envolver o seguinte: a Nercíssia vai dizer que para você compreender um conceito, seja ele científico ou não, isso é mediado por um modelo mental, né? Então, o que media o significado de um conceito, né? O conceito, o significado é um modelo mental. E que tipo de modelo seria esse, né? Daí eu vou ler aqui, porque fica mais específico. São modelos conceituais. Esses são sistemas imaginários projetados para serem análogos estruturais, funcionais ou comportamentais dos fenômenos-alvo. Os modelos são dinâmicos, em que estados futuros podem ser determinados através da simulação mental do modelo. Então, no caso ali da porta, né, por exemplo, você tem um modelo e você simula, né? Você passa por toda você cria um modelo na sua cabeça e você simula. Se eu passar o sofá assim, não vai dar. Se eu passar assim, vai. Né? Então, você faz uma simulação. Cria um modelo e simula ele na sua cabeça. Bom, e como é que funcionaria o raciocínio baseado em modelos na ciência, né? Para a Nercíssia, ele está num contínuo com raciocínio no cotidiano. Então, os modelos mentais cotidianos e os modelos mentais científicos estão no contínuo. Eles não têm, então, uma diferença de grau. Eles têm uma diferença de grau e não de tipo, né? E isso também é apontado pela Susan Haack. Ela também vai defender uma continuidade entre a investigação científica e a investigação cotidiana. Mas o que seria essa diferença de grau, né? Bom, em primeiro lugar, aqui eu não mudei os bonequinhos, teve um momento que eu pensei em mudar os bonequinhos, porque agora são cientistas. Eu pensei assim, bom, mas cientistas também são seres humanos, podem se parecer com os mesmos bonequinhos de antes, né? Então, mantive os bonequinhos intencionalmente, tá? Porque são os mesmos seres humanos pensando. As mesmas pessoas que estão tentando passar o sofá pela porta podem estar tentando resolver problemas complexos no trabalho, né? E na ciência, então, você tem problemas mais complexos, como, por exemplo, desenvolvimento de uma vacina, tentar pensar em como lidar com as mudanças climáticas, desenvolvimento como é que eu vou dizer, exploração espacial, desenvolvimento de tecnologia, né, de robozinhos, etc. Então, tudo isso envolve mais complexidade, e como isso poderia ser representado a partir daquelas bolinhas que eu utilizei antes, né? Você teria uma coisa um pouco mais complexa como isso, né? Então, o que é isso aqui? DA significa domínio-alvo, né? E DF, domínio-fonte. E MH, modelo híbrido. Então, você tem um problema, você tem um domínio, né? Você combina informações, né, ou restrições desses domínios e você tem um modelo híbrido. De repente apareceu um problema, né? Aí, então, esse modelo híbrido se torna um domínio fonte, e a gente pode pensar que é um DF linha, né? E combinado com uma outra informação nova que chegou, você cria um novo modelo, né? Combinado também com as restrições e informações do domínio alvo. Só que não é suficiente ainda, não resolveu o problema. Então, esse modelo híbrido se transforma num DF duas linhas, né? Que somado a outro domínio fonte, representações externas, por exemplo, e as informações do domínio-alvo geram um novo modelo híbrido. E assim sucessivamente para resolver problemas complexos. Hoje eu estava pensando, por exemplo, como que seria, né, tentar pensar no processo de raciocínio das pessoas que estavam trabalhando no desenvolvimento das vacinas, né, logo quando a pandemia estourou. Né? Então, você teve uma série de idas e voltas também. Né? Então, modelos que não se mostraram adequados e que foram reajustados, e você tinha novas informações que iam surgindo conforme a doença se alastrava, e você conseguia saber mais coisas e como agir. Então, isso aqui ia virar uma grande, assim, teia de bolinhas, assim, gigantesca, né? E vários modelos iam sendo criados, combinando vários tipos de informações, né? E aí, bom, provavelmente a gente faz inferências num certo momento, e depois tem que voltar atrás e continuar modificando aquele modelo, enfim. E outra coisa que vai acontecer no raciocínio baseado em modelos na ciência é que ele vai envolver alguns modos de pensar, não que eles não estejam no dia a dia, mas eles
também vão ser mais complexos, que seriam as analogias, as representações imagísticas ou externas e os experimentos de pensamento. Então, por exemplo, há situações na ciência em que o domínio-fonte é analógico, né? Não necessariamente é só uma questão de combinação de informações sobre o problema, né? No caso do sofá, não se está usando uma analogia, mas tem casos em que o domínio-fonte é uma analogia, né? A Letícia vai falar do Maxwell no livro dela, o James Clerk Maxwell, que é o paizão do eletromagnetismo na física, e no caso dele, ele faz uso de um domínio-fonte que é analógico, mas nem todos são analógicos, pelo que eu tenho entendido. Essa questão das representações imagísticas e externas é justamente porque a Nercícia tem uma perspectiva de cognição distribuída, então as representações internas e externas são um acoplamento, assim, né? Então, a cognição está distribuída, corporificada, enculturada e situada, várias coisas, né? E os experimentos de pensamento são semelhantes às simulações, mas eu ainda não sei o suficiente sobre isso para explorar um pouco mais isso aqui hoje. Outras coisas que também aparecem no raciocínio baseado em modelos na ciência, né, que se torna mais complexo, apesar de estar num contínuo, é as ajudas à investigação. Isso a Hack que vai dizer, né? Então, conforme você vai lidando com situações mais complexas, você vai usando mais ajudas, né? Você vai usando, por exemplo, modelos, situações artificiais de laboratório. Então, não é porque está num contínuo que é a mesma coisa, né? Isso é que representa a diferença de grau, né? É isso que eu estou tentando mostrar, que é uma diferença de grau, vai aumentando a complexidade dos problemas, né? E você vai precisando desenvolver ajudas que dê conta desses problemas. Deixa eu ver. Bom, implicações, né? Eu peguei essa citação gigantesca e eu vou ler ela porque eu acho que ela é bastante importante. O raciocínio criativo baseado em modelos não pode ser aplicado como uma receita simples. Nem sempre é produtivo de soluções e mesmo seus usos mais exemplares podem levar a soluções incorretas. Para provar essas práticas como raciocínio, consequentemente, precisei desafiar a noção filosófica profundamente arraigada que iguala o raciocínio à lógica. Embora seja possível recuperar os resultados de um processo de raciocínio baseado em modelo por meio da lógica, esse movimento só pode ocorrer após o trabalho criativo ter sido feito. E, portanto, deixa os processos de descoberta e criatividade um mistério. Concordo que não há lógica da descoberta, pelo menos nenhuma lógica clássica, mas discordo de igualar raciocínio à lógica. As noções de raciocínio com as quais a filosofia tem operado são restritas demais e levaram a visão equivocada de que as descobertas não podem derivar de processos racionais. Aqui é interessante mencionar que a Nercícia não vai concordar então com aquela divisão entre contexto de descoberta e contexto de justificação. Para ela tem um contexto só, o contexto de desenvolvimento, né? E quando você distingue entre contexto de descoberta e contexto de justificação, você coloca filósofos de um lado e psicólogos e historiadores do outro, ou cientistas cognitivos do outro. Quando você olha a partir da perspectiva dela, no contexto de desenvolvimento, todos nós trabalhamos juntos, né? Então, são filósofos, psicólogos, historiadores, cientistas cognitivos, todos juntos, trabalhando no mesmo contexto, analisando a ciência dessa maneira, né? E não dessa forma separada. E ela vai dar ênfase ao processo, porque ela quer entender como é que acontece isso, né? Ela justamente vai se colocar contra essa ideia do... Vai se colocar contra, mas aqui não é eureka, né? As coisas não acontecem assim do nada, né? Há todo um processo, né? Pelo qual o cientista passa para chegar numa derivação lá, matemática, por exemplo, Maxwell, com as 4 equações de Maxwell, ela vai mostrar tudo o que aconteceu, né, usando registros históricos e apoio das ciências cognitivas, daquilo que é mais recente nas ciências cognitivas e também das considerações filosóficas, para tentar entender como é que o Maxwell raciocinou e chegou àquelas 4 equações. Né? E não, então, não é para parecer algo milagroso, misterioso, é para lançar luz sobre o processo de descoberta, né? E automaticamente a prática científica, explicar melhor como é que a gente chega às coisas que a gente chega, né? Desmistifica um pouco essa coisa do cientista como alguém especial, etc., né? Que teve um estalo e entendeu tudo, né? Não é assim, a partir do ponto de vista dela. Mas qual é a questão aqui de implicação? É porque... Thalita, tu tens 10 minutos, tá? Beleza.
A questão da implicação aqui é que, eu digo aqui, né, o raciocínio criativo não pode ser aplicado como, o raciocínio baseado em modelos não pode ser aplicado como uma receita simples, e nem sempre produtivo de soluções, e mesmo seus usos mais exemplares podem levar a soluções incorretas. Aí podem surgir duas perguntas para mim, né? Thalita, será que seria producente divulgar esse tipo de raciocínio em tempos de negacionismo? Se esse raciocínio ocorre o tempo todo, com todos nós, como iremos distinguir o raciocínio científico do cotidiano? Como fica a questão da demarcação? Para a primeira pergunta, eu digo sim, né? Será que seria producente divulgar esse tipo de raciocínio em tempos de negacionismo? Sim. A segunda pergunta, não sei. É uma pergunta um pouco mais complexa e que, no momento, eu não tenho condições, assim, de responder. Né? Eu posso pensar sobre isso, eu estou pensando sobre isso, mas não tenho condições de dar uma resposta satisfatória hoje. Mas então vamos se concentrar na primeira pergunta, que supostamente eu sei responder. Então vamos a Susan Haack, né? Cientificismo e cinismo é uma distinção que ela faz e que é bem interessante. Então eu vou falar dessa distinção usando fotos de gatinhos hoje. Né? Então, assim, o cientificista é uma pessoa que tem uma deferência em relação à ciência, então ele exalta a ciência e ele tem assim uma tendência a não querer olhar para a falibilidade da ciência, assim, ele gosta de olhar só para as coisas que funcionam, as coisas que dão certo, as coisas que não funcionam, deixa abaixo, não vamos falar sobre isso, tal. Só que tem o cientificista, mas também tem os colegas cientificistas, o pessoal que está trabalhando, né? E o próprio cientificista, quando está trabalhando e não está com a pose de cientificista, né? Tá mais ou menos assim, né? Quer dizer, por quê? Porque tem uma série de problemas, né? Não é tão simples assim. Quando o cientificista diz, a ciência funciona desse jeito aqui, e todo mundo é muito organizado e focado, e tá todo mundo coerente de si, entendendo tudo. Não é bem assim, né? Então, com o que os cientistas supostamente podem estar lidando, né? Você vê ali que um deles está engalhado no problema da subdeterminação de teorias, por exemplo, né? O outro está ali olhando assim, tipo, olha, o que eu vou fazer, né? Vendo cientistas corruptos e, né, os problemas de interdependência de teoria e observação. Não necessariamente é um problema, mas pode ser atacado, né? E é complexo, bota questões para se pensar na ciência, né? E os cientistas lidam com essas questões todas aí, né? Então não é tão simples assim, não está tudo tão organizado assim, não está tudo, né, tão bonito quanto o cientificista quer fazer parecer, né? E aí na comunidade tem outras, na comunidade científica dos gatos, nesse caso, tem o pessoal que fica apavorado, né? Seja com os problemas, ou seja com a atitude dos cientificistas, assim, fica, Jesus, o que nós vamos fazer, né? E tem o pessoal que parte para ataque, assim, né? Então, que vê o cientificista falando lá besteira e já diz, não é assim, cara, né? Olha aqui, tô engalhado aqui, você é o dia engalhado disso aqui, não consigo descer dessa janela, você tá falando essas coisas aí, né? E a questão toda é que tem gatos observando tudo isso acontecendo, né? Então, observando o primeiro gato dizer, olha, a ciência funciona de jeito A, e aí ele vê tudo acontecendo diferente. Na mídia, por exemplo, né? Vai lá o gato cientificista, que parece o Sheldon, esse gatinho aí, e parece na TV lá falando de ciência, tal, e de repente ele também vê na TV, né, problemas acontecendo na ciência. Né? Ele tá aí, vendo tudo isso acontecer, né? E tá prontíssimo, inclusive, para botar a boca no trombone, né? E sair falando na mídia também que esses cientistas, eles são tudo mentirosos, né? E estão tudo inventando coisa aí e tal, e não estão trabalhando, né? Estão só fazendo balbúrdia, etc. Então, o que eu quero dizer com isso tudo, né? Que o comportamento do primeiro gato, né, pode gerar desconfiança, porque, olha, se eu digo funciona do jeito A, e eu falo isso com muita, assim, força, e olha, é assim, né, com uma deferência junto com a minha fala, né, e de repente, as pessoas, os gatos, as pessoas, os gatos veem tudo acontecendo de jeito diferente, né, ué, aquele cara mentiu para nós, né,
Então, há quanto tempo, né, o discurso cientificista vem se colocando e as pessoas têm percebido que não é bem como eles dizem, né? Então, isso faria com que a gente pensar que o cientificismo pode gerar o cinismo, porque o cientificismo gera essa desconfiança, né? E aqui eu estou fazendo um paralelo entre cinismo e negacionismo, né? Os negacionistas têm um toque cínico muito grande, né? Além de um toque conspiracionista. Então, as minhas considerações finais são as seguintes, a seguinte, né? Quanto mais próxima a prática científica real, mais longe da demarcação. Tendo em mente que quanto mais longe da prática científica real estiver nosso relato, mais ele alimentará o negacionismo, talvez o risco de tornar a demarcação imprecisa em tempos de negacionismo seja justamente a virada que nós precisamos para enfrentá-lo. E é isso, né? As minhas referências são essas. Esse é o livro da Nancy Necice que eu estou estudando, né, para a dissertação, que também utilizei hoje. E esse é o livro da Hack, né, que contém todas essas ideias que eu mencionei também. Muito obrigada. Esse é o meu e-mail, se alguém quiser trocar uma ideia, estou aí. É isso. Obrigada, Thalita. Muito legal. Apesar de eu não entender quase nada. Mas é assim mesmo. Temos uma pergunta do Leão. Tá por aí? Alô, boa noite. Estão me escutando? Estão me escutando tranquilo? Sim. Ok. Licença, primeiramente, eu venho agradecer a ótima apresentação sua, Thalita. Muito bom, muito claro, muito no ponto. E eu tenho duas perguntas, uma de esclarecimento e uma outra uma questão mais geral. Talvez vai ser tão geral que você possa esquivar dela com tranquilidade. Porque vai ser relativa àquela segunda questão que você correu. Não correu. Não, enfim. Mas vamos às perguntas. A primeira, eu queria um esclarecimento, porque eu não sou tão chegado assim até então em ciências cognitivas e filosofia da mente, de maneira geral. Eu queria um esclarecimento relativo ao compromisso, do raciocínio baseado em modelos com uma posição representacional da estrutura da arquitetura cognitiva, da mente, vamos ser mais pontual. Eu queria que você comentasse um pouco mais explorasse um pouco mais, assim, expôs um pouco mais sobre essa relação da assunção da cognição corporificada naquele ponto que você mencionou lá. Esse é o meu pedido de esclarecimento. E a minha questão mais ampla, assim por dizer, qual que seria a sua opinião do lugar desses raciocínios, a importância desses raciocínios, ou como está situado os raciocínios baseados em modelos, nas nossas representações e tal, dentro da teorização das ciências físicas. Você mais preciso, assim, pensando na história da física, ou da história do desenvolvimento histórico de algumas teorias físicas. Pensemos a mecânica quântica. Claro que isso é uma pergunta extremamente especulativa, porque demanda examinar a coisa com mais calma. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, mais opinativa a respeito disso. No mais, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigado aqui, tanto a apresentação quanto a organização do evento, o ótimo evento que eu estou aqui participando sempre. Muito obrigado. Tá, ok. Eu não sei se eu vou conseguir responder bem as suas duas perguntas, né? Você perguntou ali sobre a arquitetura cognitiva, né? Qual é o compromisso? Eu acho que só o que eu saberia te dizer é que a Nancy Nercícia vai mencionar isso uma vez, assim. Isso não parece ser uma coisa assim que ela dá muita atenção no livro, assim. Ela menciona isso uma vez no livro, dizendo que algo do tipo, talvez a gente tenha que ser, como é que ela fala? Alguma coisa realista, esqueci agora a expressão, né? Sobre a estrutura psicológica, as estruturas, né? Mas assim, isso não é uma coisa que eu estudei ainda. Eu tenho pouquíssimo conhecimento de filosofia da mente, ou por exemplo, de qual é o comprometimento que isso tudo que eu estou dizendo em filosofia da ciência, não penso assim, tem em relação à filosofia da mente, sabe? Então, eu esqueci. Psicologicamente realistas, ela fala. Talvez nós tenhamos que ser psicologicamente realistas. É isso que ela menciona, mas assim, passou, né? E aí, ela também, quando fala sobre cognição distribuída,
ela não se preocupa tanto, por exemplo, quanto o Gear, né? O Gear, que tem um texto sobre cognição distribuída, que ele tem uma preocupação em responder algumas críticas, por exemplo, que ele não está falando que a mente é estendida, ele está falando só que a cognição é estendida. Ele tem essa preocupação de falar isso, ela não. Em nenhum momento ela diz assim, olha, mas ela usa a palavra sem cognição e não usa a palavra mente. Talvez isso já indique alguma coisa, né? Então, assim, ela não tem muito essa preocupação com isso. A preocupação dela é entender assim, olha, como os modelos surgem, né, e facilitam o raciocínio. E é isso. Mas ela está se baseando, assim, o livro dela está todo baseado em trabalhos de psicologia cognitiva e tudo mais. Então, teria que ver, não sei. A sua segunda pergunta, eu não sei se eu entendi bem, assim, para ser honesta, né? O fato de eu ser licenciada em física não significa que eu entenda a história da física, isso é muito verdade no meu caso. Mas, assim, qual é a posição, você perguntou mais ou menos, né, desse tipo de raciocínio na história da física? Ô, licença, minha pergunta é mais assim, no sentido, como você vê a aplicação disso para interpretar os eventos da história da física, por exemplo. Tá. Esses eventos, como você usa isso aí para o desenvolvimento das ideias que motivaram a criação das teorias no sentido rigoroso mesmo, sob os parâmetros científicos. A Nercíssia, ela vai falar nesse livro sobre o caso do Maxwell, né? E sobre as 4 equações de Maxwell. E ela tem um relato muito detalhado sobre isso. Entra em pontos até que eu não conheço do eletromagnetismo, que eu vou precisar me especializar um pouquinho mais para explicar. Mas faz muito sentido, assim, a explicação que ela dá, o jeito que ela pega os materiais históricos sobre Maxwell e as coisas que a gente já sabe sobre ciências cognitivas, e vai explicando como ele chega em certas conclusões, né? Ela analisa, por exemplo, cadernos que ele tinha, desenhos que ele fazia, né? E vai analisando todo o processo de raciocínio, tentando, né? Entender o que estava acontecendo na cabeça dele. Parece muito bom, assim, eu acho muito bom, muito interessante. Acho que, inclusive, já passou pela minha cabeça, né? Tentar pensar esse tipo de raciocínio nesses problemas aí que surgem com mecânica quântica e tal. Mas isso daí é um negócio, assim, que para outro momento, outra vida, talvez, assim, possível, né? Não é meu foco agora, assim. Mas a Nercíssia também tem um outro livro que é anterior a esse, que ela vai de Faraday a Einstein, né? Então, ela vai analisar todos, Faraday, Maxwell, Einstein, tem mais alguém no meio, eu não lembro. Tá? Então, ela analisa os físicos primeiro, antes desse livro, né? E aí, nesse livro, ela menciona só o Maxwell. Mas talvez porque o exemplo do Maxwell exemplifique muito bem as ideias que ela quer trazer no livro, né? Mas ela tem esse outro livro sobre os físicos, né? E ela também é formada em física e tal, e tem interesse na física. Então, talvez, né, você, se tiver interesse, pode olhar. Eu posso te passar depois, eu posso botar aqui, eu posso pesquisar e colocar no chat, sim, Cecília. Mas obrigada, William. É isso que eu posso te dizer. Não se preocupe. Mas muito obrigado mesmo pela apresentação e pela organização do evento, no geral. Thalita, a galera tá te dando parabéns e falando que a tua didática é maravilhosa. Tem uma pergunta da Cecília, ela tá perguntando qual é o livro. Teu microfone. Eu vou pegar aqui o livro agora para ela, só um instantinho. Pelo menos o nome certinho, né? Depois ela sabe onde conseguir. Peraí. Eu acho que é esse mesmo. O Ian tinha colocado um pouco antes o livro. Tem uma pergunta do professor Pani. Parabéns pela apresentação, Thalita. Eu teria mais do que uma pergunta, uma sugestão. Se eu entendi direito, você, apoiando-se nas leituras de Nercésia e Susan Haack,
se inclina a que não demarquemos demasiadamente uma diferença de natureza entre raciocínio cotidiano e raciocínio científico, como uma forma de combater o negacionismo, entre outros propósitos, não é? Bem, eu concordo com isso tudo, mas acho que teríamos que ser mais explícitos, teríamos que mostrar quais são as limitações que a ciência tem, tanto desde o ponto de vista da metodologia em sentido geral, onde a rigor não há resultados científicos que sejam definitivos nunca, né? Como também na prática científica real, que ela é, como quase toda atividade humana, humana demasiado humana, isto é, não está a salvo de aspectos bem negativos, né? Mas deveríamos, ao mesmo tempo, aqueles de nós, quando digo deveríamos, quero dizer aqueles de nós que estamos trabalhando com filosofia da ciência, deveríamos explicitar que, apesar disso tudo, a ciência é muito importante na vida humana e que não temos um conhecimento mais confiável que o conhecimento científico, esse é o ponto, né? Mais confiável do que isso são apenas os credos religiosos ou políticos, mas não é o caso, né? Então, se vamos falar de busca sistemática de conhecimento, até aqui a humanidade encontrou na prática científica a maneira relativamente segura de responder questões de conhecimento e de prática. Acreditar que a ciência seja todo-poderosa e perfeita, isto é, cientificismo, é certamente um erro. Mas usar a combate ao cientificismo como modo de acabar defendendo o cinismo, ou o negacionismo também, é uma coisa, não apenas um erro, mas é uma coisa que compromete nossa vida, na vida humana, individual e coletiva. Porque renunciamos a uma forma de conhecimento que, em que pese, insisto, as suas limitações e mazelas, é ainda conhecimento confiável. Eu sempre prefiro a expressão conhecimento confiável, que tomo do teórico inglês John Simon, né, a dizer que a ciência, por exemplo, aumenta nosso conhecimento verdadeiro do mundo, porque são expressões demasiado pretensiosas. Dizer que a ciência revela a verdade sobre o mundo é não apenas empurrar em cima da ciência uma responsabilidade excessiva, como também colocar na mão dos cientistas uma arma demasiadamente poderosa. Porque se alguém está convencido, como físico, químico ou sociólogo, de que fala em nome da verdade, imagina como poderíamos nos contrapor a isso. Então, parabenizo você, Thalita, mais uma vez. Acho que o assunto realmente vale a pena. Queria lembrar, embora você deve seguramente conhecer, que essas autoras não são as únicas que nos ajudam a entender a continuidade entre conhecimento comum ou argumentação comum e argumentação científica. O pragmatismo, em forma geral, na história da filosofia, tratou de mostrar sempre que não há diferenças de natureza entre ambas as atividades. Mas fica aí minha colaboração no sentido de focar sempre o quanto a ciência é confiável, apesar dos pesares, né? Vamos aqui fazer uso de um princípio kantiano, que é muito importante. Kant, quando examinava a razão pura, queria demonstrar que somente podemos fazer um bom uso de uma capacidade nossa quando conhecemos os limites. Bom, também podemos fazer um bom uso da ciência quando conhecemos os limites. Tanto os limites no sentido da forma de pesquisar e argumentar, quanto os limites da prática científica, que nunca é pura, 100% honesta, etc. Parabéns mais uma vez, não apenas pela sua apresentação, mas pelo ciclo todo. Muito bom. Obrigada, professor Cupani. Sim, faz todo sentido o que você falou. Inclusive, esse é o meu grande problema, porque eu tenho medo, né? Eu tenho receio, eu não quero, de modo algum, cair num cinismo nessa história, né? Eu quero só a minha tentativa, né, de aproximar as pessoas daquilo que acontece de fato, né? E aí, às vezes, eu acabo vendo muitas divulgações, assim, na internet, que simplificam muito, né? E aí, você vê nos comentários, as pessoas... Por exemplo, uma coisa bem boba, né? Se você responde um terraplanista dizendo que a Terra é uma esfera, e depois outro diz para esse mesmo terraplanista que ela é um geoide, eles dizem, você trocou a palavra,
né? Quer dizer, são coisas muito que tem que ter cuidado, né, na divulgação, não dá para simplificar demais, e às vezes se resume o jeito que a ciência trabalha na internet, que não é assim, né, que não é assim, não leva à verdade absoluta e tal, por mais que seja confiável, né, e aí a gente fica entre a cruz e a espada, eu me sinto, né, entre a cruz e a espada, porque não quero cair no cinismo, ao mesmo tempo que não quero cair no cientificismo, e olho para o que a Nercissian fala e parece fazer bastante sentido, pelo menos no início, né, no desenvolvimento dos conceitos, das teorias, porque é claro que depois o raciocínio baseado em modelos não seria o único raciocínio sendo usado, né, no desenvolver da teoria. Ela vai dizer que ele aparece mais no início, né, então o início seria meio desregrado, vamos dizer assim, mas depois não quer dizer que seja desregrado, né, e ela também não está dizendo que é uma bagunça e tal. Mas eu até, quando você falava, eu lembrei, porque eu ia colocar uma frase da Susan Haack, que é exatamente isso que você falou, que ela diz assim: embora não haja fundamento para a complacência, embora, como todas as empresas humanas, a ciência esteja longe de ser perfeita, ela tem sido, se não a explodimos, poderá continuar a ser, a empresa cognitiva humana mais impressionantemente bem sucedida, né? Então, que foi o que você falou, né? Então, não quero esquecer disso, né? Eu tô tentando me equilibrar entre as duas coisas, sabe? Fazer um caminho do meio, assim, né? Como é que faz o caminho do meio? Mas, Thalita, todos os que mexemos com filosofia da ciência, se o fazemos de maneira bem lúcida, não podemos cair no cinismo. É impossível. É impossível. Devemos evitar o cientificismo, concordo, porque esse acaba constituindo uma ideologia. Mas não podemos cair no cinismo. Como se estamos continuamente analisando a maneira como se elabora o conhecimento científico, dando-nos conta de suas forças e suas fraquezas, mas entendendo por que é importante, por que significa um acréscimo na vida humana, etc., não poderíamos cair no cinismo. Duvido muito que você vai cair no cinismo. Fique tranquila, Thalita. Para isso não vai cair. Parabéns mais uma vez, querida. Obrigada. Pessoal, ainda tem tempo para pergunta, tá? Ou, sei lá, um comentário. Tem um tempinho. Henrique. Olá, boa noite. Parabéns, Thalita, foi uma ótima apresentação. Obrigada. É um tema muito interessante esse que você está pesquisando e fez eu pensar até em relação à minha prática, né, enquanto pesquisador mesmo, né, na área de filosofia da matemática, né, e uma coisa que eu vi nos seus slides e que me lembrou de algumas coisas que eu estou estudando foi na hora que você mostrou um modelo de raciocínios, né, aquela árvore lá, né, e depois você colocou aquela citação, né, e aí eu fiquei pensando, na citação ela fala que não tem uma lógica clássica, né, mas me parece que todo cientista ele acaba adotando uma lógica de fundo ali para pensar a resolução de problemas, né. Aí o exemplo que eu acabo trazendo para a minha área de pesquisa, que é da filosofia da matemática, é o pessoal da lógica intuicionista, né, que acaba restringindo a prática matemática, né, porque eles não aceitam dois princípios da lógica clássica, né. E aí isso acaba deixando a matemática assim muito restrita, né, e não dá para você fazer muita coisa com isso, né. Então aí eu acho que é a questão da gente olhar para a prática, né, também da atividade científica, né, do que está sendo feito, e não de apenas colocar um crivo ali, né, jogar uma responsabilidade enorme sobre a lógica, né. Mais esse comentário, né, e pergunta, né, o que você acha disso, né, de qual o papel da lógica na hora de determinação de teorias científicas, né. Um outro comentário também que eu gostaria de fazer é a respeito do Maxwell. Eu acho que você estava querendo falar sobre o fato dele ter usado, eu acho que o análogo de mecânica de fluidos para explicar o eletromagnetismo, né? Os vórtices e tal. Isso. E um outro comentário para encerrar é realmente essa questão do supercientificismo acaba alimentando, né, muitas vezes o cinismo, né, e o pessoal acaba se voltando contra os acadêmicos, e isso aí é uma coisa assim que talvez a gente
possa resolver na questão de divulgação científica, né? Ser mais cuidadoso, né? Com a divulgação científica, né? Mas é isso aí. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de deixar esses comentários e instigar mais reflexão sobre o tema. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Então, você falou, né, da lógica. Eu fiz um trabalho, uma disciplina no semestre, faz uns 2 semestres já, com o professor Jonas e o professor Ivan. Daí eu tinha que, era do empirismo à lógica, e eu tinha que estudar lógica, né? Só mais ou menos assim, né? Porque eu não sei quase nada de lógica. E aí a gente viu o Dewey, né? E aí eu tentei ver a Nercísia, e a Nercísia fala muitas coisas semelhantes ao Dewey, assim, tem várias coisas, inclusive o que eu quis dizer que parecia que o Dewey também via as coisas de modo como se houvesse uma cognição distribuída. Mas o meu ponto que eu tirei daquela disciplina, que até conversei com o professor Jonas, eu acho que foi por e-mail, é que até que ponto, né, quando você está raciocinando, fazendo seus modelinhos, você não tem uma lógica de fundo, né, para recolher essas informações, assim. Então, e aí eu lembro de pensar um esqueminha, agora eu estou tentando desenhar aqui no meu caderno, mas não me lembro mais do esqueminha do Dewey, né, porque ele vai dizer que as formas lógicas, se eu não estou enganada, se eu não estou falando besteira aqui, mas é meio que um lance das formas lógicas vão se desenvolvendo ao longo conforme você vai investigando, né, ao longo da vida. E aí eu fiquei pensando como que se as formas lógicas já não seria uma forma de representação externa que interage com o raciocínio baseado em modelos, né? Lembra que tinha aquela bolinha da representação externa? Então, como algo que está na sua cabeça, né, que está interagindo com aquilo que você está pensando, né? Então, você teria uma lógica de fundo, vamos dizer assim. Mas aí não ficaria... a questão toda é que, para mim, não fica claro onde termina o raciocínio. Porque... Bom, outro problema. A Nercísia vai dizer que tudo é raciocínio baseado em modelos. Então, até o raciocínio lógico é raciocínio baseado em modelos. E aí o negócio começa a ficar complicado, né? Porque ela diz isso, e aí eu já não sei se é bem isso, ou se tem um momento que é raciocínio lógico, tem hora que é raciocínio baseado em modelos, e se eles estão, assim, tipo, uma interação contínua. Eu não sei dizer mesmo, assim. Mas para ela é tudo raciocínio baseado em modelos, até o raciocínio lógico. E tem autores que realmente defendem isso. Autores no quais ela se baseia, por exemplo, Johnson Laird, que vai dizer isso, assim, vai estudar justamente o raciocínio baseado em modelos na lógica. Então, mas é um negócio, assim, que eu não entrei, né? Mas eu tenho essas questões também, assim, fiquei pensando, essa disciplina, né, me colocou a pensar sobre essas questões naquele tempo. E em relação ao Max, é isso mesmo, é sobre a questão da mecânica dos meios contínuos, depois ele vai tirar também da questão daquelas engrenagens, né? Vai fazer uma analogia também com engrenagens para poder terminar toda a ideia dele e chegar nas 4 equações de Maxwell. Só que isso não aparece nos livros básicos de física, então a gente não sabe o que é isso quando aparece no livro de filosofia. E em relação à divulgação científica, eu concordo com você, isso. Acho que a gente tem que ser mais responsável, assim, na hora de divulgar filosofia e ciência, assim, mais cuidadoso, né? Justamente para ficar fazendo esse equilíbrio, tentar fazer aquele equilíbrio entre não ser cientificista e não ser cínico, né? E um trabalho muito difícil, então, na verdade, é isso que eu queria, né, destacar. Divulgar filosofia ou divulgar ciência é muito difícil. Eu acho que é mais difícil do que fazer sua própria pesquisa e ficar quietinho, né? Porque tem uma responsabilidade maior, eu acho. Você está lidando com um público que não é especializado. Então, se você falar algo muito errado, você pode influenciar essa pessoa de maneira muito errada. Isso é muito perigoso, né? Mas é isso, obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigado pela resposta, Thalita. Não tem mais pergunta, Thalita. Eu acho que tem um tempinho ainda, 5 minutos. Não sei se alguém quer fazer um comentário ainda. Eu quero fazer uma pergunta, Thalita, sobre partindo dessa tua fala da responsabilidade com a divulgação científica, que eu fico pensando como é que se dá essa divulgação quando a gente tem uma educação básica tão precária, sabe? Onde as pessoas, nem que elas se disponham, algumas delas não estão em condições de ter acesso a essa informação
E as pesquisas científicas, mesmo quando a linguagem é simplificada, né? E eu sei que sai um pouco do teu objeto de pesquisa, mas eu queria ouvir tua opinião sobre isso, como lidar com esse contexto de negacionismo quando parece que o problema é de educação básica. Eu acho sim que é um problema de educação, de ensino de ciências, assim, de filosofia, por exemplo, também nas escolas. E é um problema coletivo, né? Eu acho que é um negócio que você não consegue. Não adianta ter um professor só de física falando, só um professor de física que fala ou um professor de filosofia que fala de filosofia da ciência, e professor de física vai lá e fala outra coisa, né? É preciso, por exemplo, que dentro de uma escola, do meu ponto de vista, os professores conversem entre si, né? E tratem esses pontos de forma interdisciplinar. E isso teria que acontecer em todas as escolas, né? E para a gente ver um resultado disso, ia demorar um pouco também, né? Mas, ao mesmo tempo, você não tem investimento nas escolas públicas, você tem escolas que não têm laboratórios, tem escolas que os professores de física não são professores de física, são professores de matemática, são professores de química, porque não tem professores de física. E aí começa a complicar, né? Porque fica difícil da gente reverter o processo, a gente não tem as situações ideais, assim, vamos dizer, né? Então, é meio até deprimente pensar nisso, porque é muito difícil, né? Nem a divulgação, vamos dizer assim, que está inadequada, às vezes chega nessas pessoas, né? E a gente está falando, né, que essa precisa melhorar, mas às vezes nem inadequada chega lá. Então, a gente tem muito caminho pela frente ainda, quer dizer assim. Então, né, é preciso pensar nisso também. Por que não chega lá, né? Por que não chega lá? Por que os professores não se comunicam entre si? Qual é a forma? Cai muito também na formação de professores, né? Como os professores foram formados, como eles chegam na sala de aula. Às vezes aí não abre concurso para os professores novos entrarem, aí fica só professores mais antigos ensinados há muito tempo atrás, não conversam entre si, sabe? É um problemão enorme que se enrola, é uma bola, né? Uma bola de neve. E é muito difícil de. Então, eu não acho que seja um problema fácil de resolver, é isso que eu quero dizer. Acho que é um problema que vai se manter por um bom tempo, e mesmo que a gente se proponha a resolver, vai demorar para a gente ver o efeito, e depende muito das políticas públicas, né, do investimento na escola pública, e também no ensino superior. Eu sempre digo isso, não adianta você ficar colocando a gente para escolher onde investir, no ensino superior e na escola pública, tem que investir nos dois, né? Não adianta você ter um monte de professor, um monte de dinheiro na escola pública se os professores não sabem dar aula. E não adianta você ter um monte de professor que sabe dar aula e não tem recurso. Ou, por exemplo, não tem vaga para trabalhar, ou não recebe salário adequado. Então, é preciso investimento, é preciso políticas públicas, é preciso pensar na formação de professores, uma série de coisas assim, né? Então, é um problema enorme. Esse é só um pedacinho, né? É isso que eu vejo, assim. Obrigada, foi um prazer te ouvir. Obrigada. Bom, acho que... Não sei, acho que não vai ter... Alguém tem alguma coisa a falar ainda, gente? Ricardo abriu a câmera. Vocês querem falar alguma coisa? Acho que não. Bom, enquanto as pessoas se decidem, amanhã, penúltimo dia do encontro, e de forma excepcional, teremos 2 palestras, em primeiro momento às 7 horas e em segundo momento às 8 horas, tá? Então, provavelmente vai até umas 9 horas no máximo. Então, se preparem, fôlego, tá? O Fernando Henrique, colocou a mão. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite. Já que estamos encerrando, né, só queria também parabenizar pela tua fala, né, muito claro, muito esclarecedora, né, muita segurança também. É muito legal conhecer que tu está pesquisando aí na UFSC, e né, eu gostaria de já fazer um convite, né, assim, quando tiver uma oportunidade, de você voltar, né, para sua casa, né, para o IFSC, né, e compartilhar o seu conhecimento, fazer uma divulgação científica também aqui com teus colegas, né, da física. Os calouros. Altos calouros, isso.
Parabéns, Thalita. Obrigada, professor. Para quem não sabe, o professor Fernando foi meu orientador de TCC, né? Eu perturbei muito ele com o Van Frassen, né? Para depois trocar de projeto. Basicamente foi isso, assim. Mas obrigada. Muito importante ter você aqui também. E quando eu puder, eu quero ir no IFSC, sim, essa pandemia que está me barrando, né? Mas estou louca para ir lá para o IFSC, né? Não consegui viver a UFSC como eu vivi o IFSC, né? Então, o IFSC ainda é minha casa, né? A UFSC não deu para ser minha casa ainda. Nem eu pude ir para o IFSC mais, né? Estamos todos longe das nossas casas, né? Porque o IFSC era mais a nossa casa do que a nossa própria casa. Eu vivia lá, né? Mas enfim, gente, já que a gente está encerrando, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui, né? Que me ouviu, que fez perguntas. Obrigada. Estou bem feliz de estar falando aqui. Estou bem feliz que a gente também está nessa última semana, e não só por ser a última semana, mas porque até que tem dado tudo certo, né? Então, espero vocês amanhã, espero vocês sexta-feira, para a gente encerrar com chave de ouro. Obrigada. Eu vou encerrar a gravação agora, então, Jéssica. Pode encerrar. Só um lembrete que o Edson colocou aqui no chat, que todas as palestras serão disponíveis no canal do NELF. Eu acredito que próximo mês. Então, ativem lá o sininho para vocês poderem ter acesso depois, tá? Certo. Obrigada, pessoal.